Salve, salve galera, professor Igor Belo na área mais uma vez aqui no YouTube, neste canal maravilhoso, para que você consiga aprender um pouquinho de biologia para fazer sua prova de concurso público, seu vestibular. Vamos juntos nessa jornada porque a gente sabe que não é fácil, beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Belo, mais conhecido como Belo, né? Formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Já dou aula desde o ano de 2010, já são 12 anos aí dando aula em colégio aqui no Rio de Janeiro, um colégio particular aqui no Rio de Janeiro, preparando muitos alunos aí, muitos alunos médicos, biólogos, alunos da área de matemática, educação física, que já passaram por mim, graças a Deus, todos bem aí. Bom, hoje eu vim resolver a prova da UERJ de 2018, eu venho nessa pegada de resolver as últimas 4 provas, tá? 2021, 20, 19 e 18, vou encerrar com ela e a partir desse vídeo, né, quando acabar, os próximos vão ser só questões focadas nos assuntos que eu entendo que são mais importantes ali no edital, para que você faça uma boa prova do vestibular da UERJ de 2022, né, para ingressar aí em 2023 no seu vestibular, na sua faculdade. Beleza? Bom, me siga na rede social, @professor Belo lá no Instagram, só colocar aqui a equipe da edição, tamo junto sempre. E é isso, galera. Espero que você curta o vídeo, acelera o vídeo se você tiver com pressa, bota aí 1,5, 1,75, via minha voz um pouco mais acelerada aí, que também faz parte, né? Quem tá com pressa aí não tem jeito. Bom, como vocês podem ver, aí está a prova de 2018, lembrando que a UERJ trabalha com questões iniciais que são interdisciplinares, tá? E aí depois ela vai para a parte de ciências da natureza lá na frente, tranquilo? Bom, aqui nesse início nós temos a questão 1, 2 e 3. Vou querer resolver com vocês a 3, tá? Uma questão que me trouxe até uma lembrança na minha época da faculdade aí, quando a gente estuda a parte de taxonomia, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que essa questão cobrou de vocês. Tá lá assim, ó, coleção de pássaros e de insetos do Museu Nacional... Coleção de pássaros e de insetos do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos, beleza? Tirada aí da superabril.com.br, né? Os zoólogos em seus museus de história natural, sem se deslocarem mais do que poucos metros e abrindo apenas algumas gavetas, puderam viajar através de todos os continentes. Muitos aspectos comuns que não podiam ser vistos em espécies perigosas distantes no tempo e no espaço passaram a aparecer facilmente entre o conteúdo de uma vitrine ou da próxima. Você vê que ele faz um texto aí, galera, mostrando que, na verdade, essa imagem, né, de um museu, ele, na verdade, ele quer dizer que o museu não tem fronteiras, né, pessoal? Então, quando você entra num museu, que você abre uma gaveta, como você está vendo aí, a exposição de várias espécimes, né, dos diversos tipos de animais que existem no mundo, ele está querendo dizer que você consegue romper fronteiras. Você não tem que estar na Austrália para, às vezes, identificar uma planta específica de lá, porque ela pode estar no museu. Basicamente é isso, né? É uma coleção de pássaros aí, de insetos, que ele está dando de exemplo para você. Então você acaba conhecendo, às vezes, a fauna e a flora de uma outra região do globo, sem precisar ir até aquele local, porque existe uma representatividade dentro de um museu, ok? Aí ele vai falar o seguinte: no decorrer dos séculos 19 e 20, museus de história natural foram criados em diversos países. Esses espaços buscavam não só expor curiosidades, como também promover em novas bases o conhecimento científico de fenômenos e seres vivos. A promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza, olha aqui, ó, a promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos, ou seja, qual é a sequência de procedimentos que o historiador vai ter que ter, que um cientista vai ter que ter, que um zoólogo vai ter que ter, para conseguir levar para este museu um conhecimento para outros, né? O que ele vai ter que fazer para conseguir catalogar isso, mostrar, por exemplo, aquele pássaro, aquele inseto, justamente nessas gavetas, que é essa fotografia que você está olhando. Será que ele tem que fazer a seguinte sequência de procedimentos: coletar, observar e classificar, analisar, colecionar e organizar, experimentar, reunir e desmistificar, ou descobrir, uniformizar e hierarquizar? O que você, candidato, chutaria
né, para você conseguir realmente promover essa forma de conhecimento sobre a natureza. Olha essa foto aqui que você vai entender. Você vê que os pássaros e os insetos, né, os pássaros do lado esquerdo da fotografia e os insetos do lado direito, para eles estarem ali, eles precisam ser coletados no ambiente, né, pessoal? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é coletar esse inseto, coletar esse pássaro, observar e depois classificar, dizer qual é a categoria taxonômica ao qual ele pertence. Então, baseado nisso, nós temos aqui como opção a letra A. Beleza? Isso faz parte de um processo para você conseguir catalogar as suas espécies. Tranquilo? Você tem que coletar a espécie, observar e depois classificá-la. Tranquilo? Show de bola? Então, aqui, analisar, colecionar e organizar não. Experimentar não vai fazer um experimento científico para isso. Descobrir, uniformizar, hierarquizar, tá fora. Sem a coleta você não tem essas gavetas, né, que ele cita aí desses insetos e desses pássaros. Foi? Então essa foi a questão 3. Tem uma outra aqui de biologia que é a qual aqui? Vamos ver. É a 8. Essa questão 8 é uma questão muito boa, tá, pessoal? Ela envolve até um pouquinho de conhecimento de evolução, de certa forma. É o seguinte, a simetria também é observada na estrutura corporal dos animais, influenciando, por exemplo, a distribuição interna dos órgãos. Uma característica associada à simetria bilateral, presente em todos os animais com este padrão corporal, é qual? Gente, o que é uma simetria bilateral? É o seguinte, se você puder pegar, por exemplo, aqui eu tô sem. Mas finge que eu peguei aqui aqui, eu peguei essa plaquinha aqui. Finge que eu peguei aqui, finge que isso aqui é uma faca. Se você pudesse me serrar no meio, assim, ó, me cortando neste sentido, você concorda comigo aqui, ó, pelo meu crânio aqui, ó, me cortando todinho. Você concorda comigo que você vai dividir o meu corpo em dois lados? Um lado esquerdo e um lado direito? E você percebe que as minhas mãos, né, elas na verdade acabam sendo o espelho uma das outras? Isto é uma simetria bilateral. É quando o seu plano de secção divide o seu corpo em duas partes iguais. Beleza? Então quando você se corta, se isso fosse possível, né, fatiar um ser humano, você dividiria esse ser humano em uma simetria bilateral. E uma coisa que é muito interessante é que essa simetria, ela realmente acaba dando uma peculiaridade na distribuição dos órgãos, né? Então você tem um coração um pouco mais deslocado para o lado esquerdo, você tem um posicionamento do estômago e do fígado, do pâncreas e por aí vai. Então as vísceras de um animal, ela vai ser realocada de acordo com a simetria dele. Por exemplo, quando você pensa numa estrela do mar, ela já tem uma simetria radial. Você pode cortar uma estrela do mar em vários eixos, né? Vertical, horizontal, longitudinal, né? Enfim, inclinado assim, né? Então, dependendo da espécie que você estiver falando, você tem um tipo de simetria diferente. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Quando nós temos uma simetria bilateral, evolutivamente falando, uma coisa que é bem interessante é a gente pensar num órgão que é o cérebro. Ao longo dos nossos filos, vamos colocar assim, eu não sei se você já estudou isso, quando a gente fala assim, ó, filo porífera. Aí depois a água viva, né, que são os quinidários. Lembra disso? Já ouviram falar nisso? Filo porífera, quinidário, já ouviu falar em plateuminto? Plateumintos. Nemateumintos. Nemateumintos. Quando a gente fala em anelídeos, moluscos, equinodermos, os cordados. Esses exemplos são exemplos de filos. Todos eles fazem parte de algo maior, que é o famoso reino animal. Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Com o seu professor do ensino médio. Então veja bem, ao longo da evolução desses filos, as esponjas do mar, as águas vivas, né? Os plateumintos, por exemplo, a planária, os vermes, né, os nemateumintos, as minhocas, anelídeos, por exemplo,
um polvo, né, os moluscos, uma lula, ao longo de todos esses milhões de anos de evolução, o que a gente foi percebendo é que quando surgiu a simetria bilateral, esses animais que tiveram esse padrão corporal foram apresentando um processo de cefalização. O que é isso? O sistema nervoso deles, o sistema nervoso central deles, foi se localizando na região aqui do encéfalo. Então, existe sim uma grande cefalização ao longo dos milhões de anos. Então, antes você tinha, às vezes, uma simetria radial e com a evolução do tempo, os animais passaram a ter uma simetria bilateral e isso deu como característica um processo de cefalização ao longo desses milhões de anos. Então, a parte anterior do corpo, ou seja, essa parte aqui da frente, né, essa região do crânio aqui, passou a ter a concentração ali do sistema nervoso central, basicamente ali o encéfalo, né, e a medula, tranquilo? Para conseguir coordenar o corpo desse animal aí, beleza? Então essa é a ideia, não tem nada a ver com organização metamérica, nem com sistema circulatório aberto, nem com sistema digestório incompleto. Essas outras aqui estão completamente erradas, tá? É uma questão um pouquinho mais enjoada, que se o aluno tivesse, o candidato tivesse um conhecimento um pouquinho dos filos e de como que houve essa mudança na simetria ao longo dos milhões de anos, do filo mais simples até o mais complexo, por exemplo, os cordados, você iria acertar esse item aí. Tranquilo? Então, gabarito da 8, letra A. Beleza? Qual é a próxima aqui? Tá. Essa aqui é uma questão muito boa, é a questão 11. Eu acho muito interessante você estudar citologia, nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Uma célula eucarionte, por exemplo, ela tem algumas regiões importantes. Ela tem a membrana plasmática, ela tem o citoplasma e ela tem o núcleo, tá? São três onde fica o material genético que basicamente vai ser o nosso DNA. Então é importante que você saiba o seguinte, para essa questão 11. A primeira região de uma célula, estudando uma célula de fora para dentro, é você conhecer bastante essa bicamada fosfolipídica que forma a membrana plasmática. E foi exatamente isso que a questão perguntou. Ele disse o seguinte, a composição assimétrica da membrana plasmática, ela possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é qual? Galera, essa questão é considerada de nível fácil, mas eu vou dar uma piorada para que você compreenda o seguinte. A nossa membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica. E ela tem o seguinte desenho, ela é assim, ó, um monte de bolinha, parece um palito de fósforo, tá? É um monte de bolinha em cima, um monte de bolinha embaixo, preste atenção nisso, e umas caudas, eu vou até fazer a cauda de outra cor, vou fazer a cauda de vermelho. E aí eu já vou te dizer o nome disso. Beleza? Vou fazer pouco aqui para não tomar muito tempo. Isso que eu estou desenhando em vermelho são as caudas. O que eu desenhei em azul, nós chamamos de cabeça. Tá? Basicamente, o que eu estou desenhando para você é uma estrutura de bicamada fosfolipídica. Essa parte vermelha são caudas apolares. São caudas que não gostam, não têm afinidade com água, tá? Elas são hidrofóbicas. E essa parte azul, a gente chama isso daqui de cabeça, e o nome é esse mesmo, são cabeças. Essas cabeças são polares, ok? São cabeças polares, e essas cabeças possuem afinidade com água. Então, são cabeças polares que a gente chama de hidrofílicas. Tranquilo? Beleza? E aí, olha que interessante. A nossa membrana plasmática, pessoal, ela consegue delimitar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair de uma célula. Tem coisas que podem entrar para dentro de uma célula, tem coisas que podem sair de dentro da célula para fora. Beleza? Então, esse transporte
de substâncias, quem vai fazer é a membrana plasmática. Ela é uma membrana seletiva. Ela é semi-permeável. Nem tudo vai entrar, nem tudo vai sair. Ela funciona como um filtro. É ela que seleciona, ela é muito seletiva, ela que vai determinar o que vai entrar e o que vai sair de uma célula. Portanto, um processo associado diretamente à estrutura simétrica da membrana é justamente o transporte seletivo de substâncias. Basicamente é isso. Tranquilo? Beleza, então. Esse modelo, não sei se vocês sabem disso, essa membrana plasmática ela não é parada não, tá? Ela consegue se mexer. A gente chama esse modelo, inclusive, de modelo mosaico fluido, tá? Quando você ouvir uma expressão dessa na prova, o modelo mosaico fluido, ele está se referindo a esse modelo de membrana plasmática, essa estrutura, essa bicamada fosfolipídica, beleza? Ela possui, então, uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Por isso que a gente diz que ela é olha que nome difícil, anfifílica. Anfifílica. Beleza? Uma denominação que pode aparecer numa prova aí pra você. Beleza? Show de bola, com isso a gente matou essa questão. Depois eu pioro um pouquinho a explicação sobre membrana plasmática nos próximos vídeos. Já é? Bom, aí aqui não tem mais nada a se fazer. E a gente fecha o vídeo de hoje, basicamente depois da parte de linguagens, né? E também a parte de francês, inglês e espanhol, a gente vem com ciências da natureza, começando aqui, ó, na questão 37. Bom, vamos lá. A 37 diz assim: por conta de um incêndio, uma floresta teve a sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Então, olha que interessante. Você tem uma linha do tempo, houve um incêndio, tá? Aí você tem aqui uma rocha nua. Depois, passou um tempo, você tem os líquens e musgos chegando em cima dessa rocha nua. Passa mais um tempinho, você começa a ter ervas e pequenos arbustos. Passa mais um tempo, a mata ela já começa a ter arbustos, aí olha o tamanho, como é que já está aumentando. Depois aparecem pinheiros abertos, olha como é que está ficando a vegetação. E depois carvalhos, né, árvores bem maiores. Então você vê que levou um tempão, mas ali as espécies conseguiram se desenvolver e você teve aí um aumento da diversidade de espécies vegetais naquele local. Tranquilo? Aí ele está falando o seguinte, olha, essas alterações aí que você viu nessa figura, essas alterações, elas caracterizam que fenômeno? Pessoal, o nome disso que você está vendo, quando você tem um ambiente, né, que infelizmente sofreu um dano aqui, houve um incêndio, e depois aquela mata vai se regenerar, o nome disso é sucessão ecológica, gabarito D de dado. Agora deixa eu explicar uma coisa interessante. Essa sucessão ecológica aqui dessa questão, ela é uma sucessão ecológica secundária. Como assim? Porque você já tinha uma mata original. Essa mata foi devastada por conta de um incêndio, então a floresta teve que se refazer, tá? Existe uma outra sucessão ecológica chamada sucessão ecológica primária. Belo, qual é a diferença? É simples. Na sucessão ecológica primária, a mata ainda vai se desenvolver do início, não tinha nada. Imagina, por exemplo, que você tem um vulcão, aí esse vulcão entra em erupção, forma aquela lava, a lava desce para a direção do oceano, aí ficou aquela lava quentona lá e passou 200 anos, aquela lava esfriou, e aí depois de 200 anos você teve os líquens, depois os musgos, depois pequenas ervas. Veja, naquele lugar você não tinha nada, não tinha nada. Começou com um vulcão. A lava endureceu, virou uma rocha. Ok. E ali você vai começar um processo de colonização de plantas. Isso é uma sucessão ecológica primária. Agora, quando você já tem uma floresta e acontece uma situação qualquer, um dano, e depois desse dano na floresta, a floresta se recupera, aí você tem o que a gente chama de sucessão ecológica secundária. Tá? Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um exemplo desse em Niterói, no Morro do Bumba, no estado aqui do Rio de Janeiro. E recentemente, em 2022,
nós tivemos um desastre na região de Petrópolis, né? Então, infelizmente, foram 2 bairros super afetados em Petrópolis, e você tinha, por exemplo, por mais casas que você tivesse numa região de barranco, de morro, ao lado dessas casas você tinha vegetação. Então olha só como é que é uma sucessão ecológica. Se você tinha aquelas árvores no alto do morro, numa encosta em Petrópolis, e infelizmente a chuva fez com que houvesse ali um deslizamento de terra, a partir do momento que infelizmente as casas foram soterradas, ceifando a vida de algumas pessoas, né? E ao mesmo tempo as árvores morrendo por conta desse deslizamento, a gente tem que pensar que posteriormente, daqui a alguns anos, esse lugar que naquele morro houve o deslizamento, ele de alguma forma ele vai conseguir se reflorestar. E aí a gente pode dizer que nesses pontos de deslizamento em Petrópolis, nós teremos daqui para frente uma sucessão ecológica secundária, porque você já tinha uma vegetação ali. E essa que é a diferença da primária para a secundária, ok? Bom, avançando então, nosso gabarito ficou sendo a letra D de dado. Não foi uma questão tão difícil, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui para a gente fechar o nosso vídeo. O que mais? Tá. 44, se eu não me engano, acho que é a última. Não, tem mais uma aqui. 44 e 46. São essas duas para acabar. O processo de dispersão de sementes é encontrado na maioria das espécies vegetais. Aí ele vai perguntar, olha como é que é interessante. Ele não quer decoreba, ó. Uma vantagem evolutiva decorrente desse processo é o quê? Vamos lá. Qual é a vantagem de uma planta, por exemplo, de uma espécie de planta qualquer, dispersar as suas sementes? Sei lá, vou dar um exemplo. Você está aqui parado, aí você é uma plantinha lá, beleza? O solzinho está batendo, está fazendo fotossíntese, aí vem, por exemplo, um morcego, tá? Principalmente nas plantas angiospermas, vou colocar aqui as angiospermas, que são aquelas que produzem fruto, né? E dentro desse fruto você tem a semente. Então imagina, por exemplo, que o morcego veio comer um certo fruto, engoliu, e dentro desse fruto tem a semente. Aí o morcego voa daqui, voa 2 km adiante e faz cocô. Solta aquele cocô lá do morcego com a semente, com tudo no solo. Aí, olha só, a semente que é dessa planta que está aqui, está agora 2 km depois. Ou seja, qual é a vantagem evolutiva dessa dispersão de semente? Produção de flores vistosas, conquista de novos ambientes, desenvolvimento de frutos secos ou uma fecundação independente da água? Galera, é só raciocinar. É a conquista de novos ambientes. A partir do momento que você dispersa sementes, aquele vegetal, aquela planta, aquela angiosperma, por exemplo, até mesmo as gimnospermas, elas vão conseguir ganhar ambientes jamais vistos. Então você está no Rio de Janeiro, você tem uma espécie, mas no Espírito Santo você acha a mesma espécie. Como que pode? O Rio de Janeiro é longe do Espírito Santo, é longe de São Paulo, e mesmo a espécie que você acha em São Paulo, você acha aqui. Por quê? Porque houve essa possibilidade da dispersão das sementes, principalmente com as aves, né? Essa polinização não, essa dispersão das sementes é muito interessante por conta das aves mesmo que vão comendo os frutos, vão voando para lugares diferentes e vai dispersando, vai evacuando e soltando essas sementes no solo. Tranquilo? Então, basicamente, o gabarito aí foi a letra B de Biobelo. Tranquilo? Perdão. Para fechar, nós temos a 46. A 46, ela veio mascarada numa questão muito difícil mesmo. Mas o aluno, eu já falei para vocês, o aluno que estuda mitose e o aluno que estuda meiose e compreende as fases da mitose e da meiose, sabe que antes de se dividir, basicamente a célula tem que fazer uma intérfase. Eu já falei isso em outros vídeos. A intérfase tem as fases G1, S e G2. A fase S cai muito porque ela duplica o material genético aqui antes de se dividir por mitose ou antes de se dividir por meiose. Lembra, pessoal, que a meiose ela quer formar gametas com a metade do número cromossomial da célula original. Tranquilo? A questão vai falar o seguinte, ó.
Em células eucarióticas, né? Eucariotas, né? Enfim. Em células eucariotas ou eucariontes, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, que é uma forma muito espiralada. Na metáfase, atenção aqui, ó, na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Vamos lá, para você nunca mais errar isso. Se você tem uma fita de DNA, igual eu já desenhei no meu último vídeo, tá lá a fita de DNA. Se tiver assim, você chama de DNA. Se porventura essa fita embolar muito, se essa fita ficar muito embolada, você vai chamar essa fita, essa dupla fita, de cromossomo. Isso aqui passou a ser um cromossomo. Mas é a mesma coisa, só mudou o formato. Beleza? Quando esse cromossomo está muito embolado, ele fica visível na microscopia. Você consegue enxergar o seu DNA no microscópio. Beleza? Então, o que acontece? Quando você fala em maior espiralização, você está enxergando de fato o seu cromossomo. É o seu DNA na forma de cromossomo. Na fase anterior, que ele chamou de cromatina, é como se essa fita de DNA tivesse bem fininha. Ela é uma dupla fita, ok? Só que ela está muito fininha, você praticamente não enxerga no microscópio. Beleza? Essa fita bem fininha, que você vai chamar de cromatina, ela tem regiões de eucromatina, que ele vai dizer que basicamente é uma forma que não está emboladinha, ela é não espiralada, e você de vez em quando vai achar essas regiõezinhas aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, que são regiões de heterocromatina, regiões onde essa parte fininha do DNA está um pouquinho mais embolada, é só isso, beleza? E aí tem horas, cara, que o cromossomo fica mas tão espiralizado, condensado, né? A gente pode colocar assim também, enovelado, que ele forma essa estrutura que você vai dar o nome de fato de cromossomo. Aí ele tá aqui, ó. Beleza? Inclusive aqui ele já até foi duplicado, ó. Ele já até foi duplicado. Você tinha um bracinho e depois você acabou tendo o quê? Um outro bracinho. Tô desenhando aqui para você entender, ó. Você acabou fazendo aí um outro bracinho com o seu cromossomo. Vamos botar a região do centrômero aqui no meio. Beleza? Basicamente é isso que você tem. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, considerando uma mitose típica, ou seja, a célula vai se dividir, é uma célula original, e ela vai se dividir para formar uma e duas. É isso que é uma mitose, pessoal. Uma mitose típica é isso aí, de uma célula original você forma duas e acabou. E essa célula mantém a quantidade de DNA da célula original. Então, se aqui você tem 46 cromossomos, nesta célula você vai ter 46 e na célula de baixo você também vai ter 46 cromossomos, por exemplo, a espécie humana. E acabou, não vai se dividir mais, só se ele mandar ter uma nova divisão mitótica. Então, considerando uma mitose típica, a formação desse cromossomo aí bastante espiralado, ou seja, você ter exatamente essa figura aqui, ó, você ter um cromossomo bem espiralizado mesmo, bem espiralado, isso está favorecendo o quê? Por que é importante você lá na fase da metáfase, da sua mitose, ter um cromossomo extremamente espiralado? Porque na hora, depois dessa fase aí da metáfase, você sabe qual é a fase seguinte? É uma fase chamada de anáfase. É uma fase onde os cromossomos eles vão começar a se afastar. Você pode, por exemplo, no caso da nossa mitose, você vai separar um braço do outro. Então, tá vendo esse bracinho aqui que eu estou pintando de verde? Esse braço vai se afastar do outro. Eles vão quebrar, vai um para cada lado. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Um bracinho vai para um lado, tá?
e um bracinho vai para o outro. Eles se afastam. Existe uma separação das cromátides irmãs. É isso que acontece. Esses braços a gente chama de cromátides irmãs. Um vai separar para um lado, o outro vai para o outro, cada um para uma célula. E quando uma coisa vai para um lugar e a outra coisa vai para o outro, isso é DNA, né? Cromossomo é DNA, isso garante uma equidade nessa distribuição genética. Não vai haver falhas nessa divisão mitótica. Então isso vai favorecer uma distribuição do DNA para as células filhas. Porque o processo de divisão mitótico é esse aqui, que você acabou de ver, que eu estou pintando de azul. É uma célula se transformando em duas. E eu preciso garantir a mesma carga genética para essas células filhas. Por isso, o gabarito é essa distribuição do DNA para essas células filhas de forma igualitária. Beleza? Portanto, é o gabarito B de bola. Não tem nada a ver com a letra A, que é a transcrição dos genes pela RNA polimerase. Não tem nada a ver com a letra C, que é a síntese de proteínas nos ribossomos. Muito menos redução do cariótipo original, que seria a letra D de dado. Tranquilo? Com isso a gente fecha as provas de biologia dos últimos 4 anos da UERJ. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Esses últimos vídeos aí foram para a gente aquecer os nossos neurônios. E agora eu vou atacar coisas importantíssimas do edital para a sua prova de domingo. Tranquilo? Fica na paz, vai dar tudo certo. Eu vou pegar pesado em algumas coisas que eu acho que você tem que saber, porque a pedida é boa. Beleza? E se Deus quiser, o que a gente comentar aqui vai estar lá sendo pedido na sua prova e você vai gabaritar. Tranquilo? Tamo junto, muito obrigado. Me siga no canal, compartilhe o vídeo, acessa lá o meu Instagram, manda mensagem pra mim, pode debater e tá tudo certo, pode criticar também. Valeu, forte abraço, Deus abençoe todo mundo aí, bons estudos e até a próxima.